Um grave acidente deixa 3 feridos e envolve 5 caminhões na BR-060, perto de Alexânia. Um enorme congestionamento se formou. Uma carga de limão ficou espalhada pela pista. E o resgate das vítimas precisou ser feito por helicóptero. Uma brigadista foi levada para o hospital de Goiânia depois de se machucar durante combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros. E a Força Tarefa começa uma testagem em toda a equipe porque 2 casos de Covid-19 foram confirmados entre os brigadistas. Você vai ver também, número de pacientes internados por causa da Covid-19 cai em Jataí e também em Rio Verde. Essa redução na taxa de ocupação de leitos, tanto de terapia intensiva, tanto de leite de enfermaria, é devido à vacinação. Mas as autoridades de saúde alertam que cuidados como o uso de máscara e distanciamento precisam ser mantidos. Está preso o homem suspeito de matar a própria mulher em Água Limpa de Goiás. A vítima, que levou um tiro, estava grávida de 3 meses. E o J1 destaca a chegada da primavera. Com a nova estação, começa a expectativa de mudança no calorão. Será que muda? Agora você vê imagens ao vivo do Canteiro Florido, na Avenida Presidente Vargas, em Rio Verde. Que lugar lindo, meu Deus! Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quarta-feira. Meio da semana, tá passando tudo voando, né? Agora 11h51, bom jornal pra gente. Vamos começar. Começo te falando sobre um grave acidente com 5 caminhões que gerou um congestionamento de 10 quilômetros na BR-060 em Abadiânia. 3 pessoas foram socorridas, uma delas de helicóptero. O repórter Eduardo Daló acompanhou tudo e chega agora com mais informações pra gente. Oi, Eduardo, bom dia para você. Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente, o JA1. Pois é, esse acidente ele começou nas primeiras horas da manhã, antes de 6 horas, era em torno de 5h45, pelas informações que nós apuramos no local. Um caminhão carregado de limão, ele seguia sentido Brasília, ia descarregar o limão lá na capital nacional. E aí o que aconteceu? Esse caminhão entrou numa curva muito perigosa da BR-060 entre Abadiânia e Alexânia. A Polícia Rodoviária Federal vai investigar o caso, mas ainda não tem ao certo o que pode ter acontecido. Esse motorista pode ter entrado nessa curva em alta velocidade. Também é uma região que nos últimos dias teve muita queimada. Não se sabe se a visibilidade também estava prejudicada nesse trecho. Só que aí, quando ele entrou na curva, também ele acabou batendo no guarda-reio central da rodovia, invadiu o canteiro e acabou tombando. Só que aí, quando ele saiu da pista e bateu no guarda-reio, as caixas de limão já foram caindo, a carga toda se espalhou pela pista e acabou provocando uma série de acidentes na sequência. O último caminhão envolvido aí nesses acidentes, ele foi bater na traseira de uma carreta, cerca de 1 quilômetro à frente do local onde o caminhão de limão tombou. Só para a gente ter uma ideia, ao todo 5 caminhões foram envolvidos nesse acidente todo. 3 pessoas feridas com gravidade precisaram de resgate. O resgate a um dos caminhoneiros que teve ferimentos mais graves teve que ser feito por helicóptero. Ele foi levado para o Hospital de Base de Brasília. Além dele, o motorista de outro caminhão e também um ajudante precisaram ser socorridos. Um, então, foi encaminhado para Brasília e 2 vieram aqui para Anápolis, para o Hospital Estadual de Urgência de Anápolis. A pista ficou fechada por muito tempo, justamente por causa do envolvimento de tantos caminhões e também da carga ter ficado na pista. Até por volta de 11 da manhã tinha muita lentidão na BR-060 entre Anápolis e Brasília. O congestionamento chegou a 10 quilômetros. Ainda nessa edição, Tiago, a gente traz uma reportagem que nós fizemos lá no local. Volto com você. Obrigado por sua participação. A gente, claro, fica torcendo para a recuperação das vítimas. Como o Eduardo bem colocou, um congestionamento de mais de 10 quilômetros. Obrigado, Eduardo. Até mais.
Agora eu quero te contar que o suspeito de matar a própria esposa grávida se entregou à polícia ontem. O caso, que chamou a atenção em todo o estado, aconteceu em Água Limpa, lá no sul goiano. Inclusive, nós te mostramos aqui no Jornal Anhanguera. Vamos ao vivo agora conversar com a repórter Luana Nunes, que tem mais detalhes da prisão deste homem. Oi, Luana, com você, boa tarde. Ei, Tiago, boa tarde para você e para todos. Isso mesmo, esse homem foi preso após aí uma conversa do delegado com a defesa da vítima, então, que falou para esse homem ir até a delegacia aqui de Itumbiara para poder prestar esclarecimentos. Só que já tinha um mandado de prisão que foi expedido na segunda-feira contra ele. Então, esse homem acabou sendo preso. Ele estava foragido desde domingo. Como você disse, esse crime aconteceu no fim de semana em Água Limpa. Yasmin Bialac da Silva, de 21 anos, foi morta a tiros. Segundo a polícia, ela estava na casa de um primo e esse homem, então, que era marido dela, chegou de surpresa e começou a atirar. Ela não teve tempo, né? Não conseguiu fugir. Segundo a polícia, ela teve aí 6 disparos. E ela acabou morrendo no local. Em seguida, esse homem fugiu em uma moto, depois não foi mais localizado. Ele, que é o Marco Aurélio Leones Barbosa, eles eram casados. Só que a Yasmin estava tentando se separar dele e esse homem, então, não estava aceitando esse término. Durante a autópsia, foi descoberto aí que a Yasmin estava grávida entre 2 meses e meio, quase 3 meses de gestação. Segundo a polícia, o Marco Aurélio vai responder por feminicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, recurso, né, que impossibilitou a defesa da vítima e crime praticado contra a mulher em situação de violência doméstica, além da prática do aborto porque ela estava grávida. O suspeito foi encaminhado para o presídio de Buriti Alegre. Tiago. Quanta maldade, hein, Luana? Obrigado por sua participação. Até mais, minha querida. A gente segue falando de violência porque nos últimos dias temos mostrado muitos casos de violência contra crianças agora aqui no estado. Nós fomos atrás de especialistas para saber o que tem motivado tantas histórias assim. Independentemente dos motivos, denunciar é sempre o melhor caminho para evitar outras tragédias. O pai e a madrasta dessa criança são os suspeitos de causar ferimentos no rosto, pescoço e por todo o corpinho dela. O bracinho estava quebrado. E algumas lesões eram já antigas. A criança ela requer alguns cuidados, né, da agora para frente, inclusive por essa questão de sarar, a questão dos hematomas. Então nós precisamos de um local seguro e de uma pessoa que vai acompanhar esse processo. Os dias passam, mas a saudade não. Nós optamos por não mostrar o rosto, mas este é o pai da menina de apenas 3 anos que foi espancada na semana passada em Trindade, que só foi levada ao hospital na terça-feira e acabou morrendo. É um pedaço de mim que morreu, né? Perder um filho já não é tão doloroso que nem nome tem. Imagina acompanhado de uma tragédia tão grande, né? Uma violência, né? Na delegacia, a mãe da menina de 3 anos deu várias versões sobre como a filha teria morrido. A criança havia caído e estava passando mal. Posteriormente, a mãe informou que quem fez aquilo dali foi o outro irmão por ciúme. Acabou confessando que tinha o costume de agredir a criança. O filho mais velho da mulher tem 6 anos e também foi ouvido na delegacia. A criança contou para a polícia que ele e a irmã apanhavam muito. O padrasto das crianças também foi ouvido e vai responder criminalmente. O pai biológico está fazendo tratamento contra a depressão agora. Nos contou que luta por justiça pela morte da filha. Se ele chegar a ser solto, mostra o grau e o nível de impunidade que ainda existe, infelizmente, no nosso país. Casos de violência extrema contra crianças voltaram a aparecer com frequência nos jornais. Essa agressividade, ela já existia. Ela só tomou o palco, por quê? Porque as pessoas ficaram mais próximas, as pessoas tiveram que lidar muito de perto, elas estavam envolvidas, e aí vem um vulcão emocional, afetivo e de não compreensão, gerando essa instabilidade e tantas situações difíceis que nós estamos assistindo. Os impactos da pandemia ainda são muito recentes e estão acontecendo. Por isso, ainda não existem números consolidados.
Mas nas delegacias e órgãos que trabalham na defesa dos direitos da criança e do adolescente, o sentimento é de que as denúncias e casos vêm aumentando e que possivelmente havia uma subnotificação durante o período de isolamento social. A gente teve um período de muita restrição de circulação, e isso fez sim com que diminuíssem o número de ocorrências registradas, mas como a gente já conversou, não necessariamente que diminuíram as agressões. E agora com a diminuição quase zero, né, das restrições, tem feito um aumento aqui das ocorrências, o que não significa que aumentaram, que os crimes aumentaram, mas sim que as pessoas estão vindo denunciar mais. E a gente lembra que criança é sinônimo de futuro, é preciso agir. E denunciar quando há violência é um dever de todos. É um dever da sociedade para salvar vidas. Dever de todos, né? Quero te contar agora que continuam os trabalhos no Rio São Marcos para procurar uma mulher que está desaparecida desde segunda-feira. Nós falamos sobre esse caso ontem aqui no Jornal Anhanguera, você está lembrado? Deixa eu bater um papo agora com a repórter Aline Braga. Tem outras informações sobre esse caso e ela que está acompanhando tudo. Não é isso, Aline? Com você agora, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, continuam os trabalhos lá no Rio São Marcos. Hoje a equipe do Corpo de Bombeiros foi bem cedinho para lá, por volta das 6 horas, para continuar o mergulho e tentar localizar essa mulher que tem 36 anos de idade. Como você disse, Tiago, ela está desaparecida desde segunda-feira, quando foi brincar com 2 filhos e o namorado ali nas margens do Rio São Marcos, que fica entre Catalão e Davinópolis. E aí a correnteza, infelizmente, acabou levando essa mulher. E é justamente a força da água, a correnteza, que tem dificultado os trabalhos dos bombeiros. Ontem a gente conversou com um dos militares que está lá naquela região e ele confirmou para a gente que a correnteza é muito forte e que somente ontem o Corpo de Bombeiros percorreu cerca de 4 quilômetros procurando por ela. Como não foi encontrada, o trabalho recomeçou agora de manhã e os militares garantiram que só vão encerrar esses trabalhos quando essa mulher for localizada. E a gente torce para que isso aconteça o quanto antes, Tiago, porque ontem eu estive com o pai, com o irmão dela e eles estão muito abalados com toda essa situação e a gente também continua acompanhando esse trabalho, viu? Não é para menos, né, Aline? Nem dá para imaginar o desespero da família, né? Obrigado por sua participação, Aline. Uma operação da polícia prendeu mais um suspeito de roubo que aconteceu em maio desse ano no supermercado de Goianésia. Os bandidos renderam um funcionário do mercado e levaram mais de R$150 mil. Os mandados foram cumpridos aqui no estado e também em Minas Gerais. Na ação foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, sendo 3 em Jaraguá e 1 em Uruana, cidades do Vale do São Patrício, e um mandado de prisão preventiva em Divinópolis, em Minas Gerais. Todos os presos são investigados pelo roubo a um supermercado de Goianésia no dia 31 de maio deste ano. Eles renderam um funcionário da empresa e roubaram mais de R$156 mil. Outros 2 comparsas já haviam sido presos em junho, após investigações da polícia, durante uma festa na região de Goianésia. Com eles foram apreendidos a arma e o veículo utilizado no crime. Eles vão responder pelo roubo com emprego de arma de fogo e podem pegar até 16 anos de prisão. Tem vinhetinha do QVT porque tem a sua participação de maneira mais efetiva aqui no Jornal Anhanguera. Desta vez tem água suja chegando na torneira do pessoal lá em Anápolis. Dá só uma olhada. A Idemira mora no bairro Novo Jundiaí e mandou esse vídeo pra gente. A água tá saindo bem escura, como a gente pode ver, parecendo que tá suja mesmo. Ela disse que isso tá acontecendo há 10 dias e que tá difícil fazer as coisas da casa, como cozinhar e até tomar banho. Na verdade, você vai tomar banho e sai mais sujo, né, com uma água dessa aí. A Saneago disse que para a dona Emira ainda não tinha registrado a reclamação, mas que está mandando uma equipe na casa dela. A Saneago deixou um telefone para quem estiver passando por algum problema assim. É o 0800 645 0115, é o número que está no seu vídeo, 0800 645 0115. Agora, olha que história difícil da dona Luzia, lá de Rio Verde. Ela trabalhava como vigilante no banco, mas foi afastada depois de fazer uma cirurgia. Sem receber salário há meses, ainda não conseguiu o auxílio do INSS e não tem condições de pagar as contas de casa.
A dona Luzia é vigilante numa agência bancária e está afastada desde abril, quando começou a sentir dores nas costas. Em julho, ela fez a cirurgia de hérnia de disco. Ainda em recuperação e sem poder voltar para o trabalho, até hoje não recebe o benefício do INSS. Consegui fazer a perícia no dia 11 de agosto. Só que até hoje eu passei pela perícia e até hoje eu não tive resposta. Parte dos remédios que precisa tomar, ela consegue de graça, mas tem que pagar pelos outros. Há 3 anos, a dona Luzia sofreu um acidente de moto e quebrou a perna. Desde aquela época, ela vinha tentando conseguir um auxílio por causa do acidente. O benefício só saiu este ano e ela recebe, estando empregada ou não. É com esse dinheiro, menos de R$ 700, que sobrevive hoje. Além de precisar fazer todas as despesas de casa, a dona Luzia cuida sozinha dos 2 filhos, de 11 e 15 anos. Eu espero que eu vou ter uma resposta boa do INSS. Preciso desse dinheiro. Eu tenho conta para pagar, eu tenho outras coisas para pagar. Eu preciso de uma boa resposta. Olha, nós entramos em contato com o INSS para saber como está a situação da dona Luzia. O INSS informou que ela recebe o auxílio acidente e por isso foi recusado o novo pedido. Para que ela tenha direito de fazer a troca de benefício, primeiro precisa apresentar um laudo médico informando esse novo requerimento de benefício por incapacidade. A dona Maria pode entrar em contato com o INSS pelo número 135, tem também esse site aí para ela se informar e pegar outros detalhes.